não quer berro, não quer... Exatamente. Faz. Então você desconhece a capacidade do seu filho. Você e tem uma outra coisa. Você bate, quer dizer, você não tem essa... Você não pergunta, você não tem esse tempo de entender ele. Então, ele também tem as suas armas com e que joga com você. Quando você entende a criança, você estabelece um campo de confiança. E também tem que entender como diferente do outro, né? Porque tem aquela história, você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, quer tratar todo mundo igual. Cada um é um. Né? Mariana. Exatamente. Minha filha mais velha, eu nunca bati nela, né? Até hoje ela veio aí, tá assistindo o programa. Porque nunca precisou, eu olho para ela, falo uma palavra dura, ela começa a chorar e guarda aquilo. Já a outra, a Laura, de 8 anos, quando eu precisei já dar uns tapas, que ela me enfrenta e tal, ela vira para mim e fala assim, não doeu. Exatamente. Então, uma época com a Laura, né, eu senti eu acabando tendo que ser muito agressivo com ela me desafiando, me afrontando. Eu pensei, gente, essa criança está precisando de carinho. Eu estava num impulso, assim, de reagir com ela. Numa hora eu parei, falei, vem cá, Laura, vem no colo da mamãe, dá um abraço. Parou com aquela onda de querer me enfrentar. Você fez uma coisa que eu acho que é fundamental, que é usar o bom senso como ele, a sabedoria pessoal, né? Ele tem a percepção, ele não estudou para ver isso, e ele tem a percepção de que cada indivíduo é uma pessoa única ali, que tem o seu processo diferente. Você vê, se você continua na linha da agressão com a sua filha, ela mais à frente ia ser uma criança mais complicada, ia dizer, não entendo por que essa menina está tão complicada. Porque você ia começar a reagir com agressão, ela ia aumentar o nível de agressividade. Nessa hora, a melhor forma de conter é com carinho mesmo. Né? É a hora que você fala, vem cá, dá um abraço na mamãe, depois a gente conversa, porque senão a criança não para. Porque e ela está ali naquele processo. Porque tem uma necessidade, né? Ela está precisando de alguma coisa. De quê? Né? Agora, educar é uma arte, né? É uma arte. A gente que trabalha com isso, né, sabe? Né? Precisa de criatividade, precisa de você estar com essa percepção aberta, né, para o outro. Por isso que precisa você estar se trabalhando o tempo todo, né? Mas sabe que é uma coisa? Eu acho que as pessoas não querem muito ter trabalho para educar. Eu tive um filho, eu boto ali, e não quero problema. Só que para educar dá trabalho. Quem não quer ter trabalho não tenha filho. Né? Devia ter um slogan do governo. Você quer pouco trabalho, nenhum estresse, não tenha filho. Quando eu tive os meus 4... Não é verdade? Não fala sério. Não é verdade? Uma das coisas que eu vim introduzir aí nessa lei, nesse projeto, dá trabalho. E dá trabalho a vida inteira. E quando eu tive meus pequenos, falaram assim, quando cresce trabalho é dobrado. Achei que era... vendo o trabalho dobrado, estão virando 8 agora. Porque realmente, né, eles vão mostrando as necessidades, a personalidade, como é que você lida com cada um. Como é que é tão diferente, são todos do mesmo pai, né? São todos do mesmo pai. E são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. É incrível. Porque cada um tem uma necessidade, cada um nasceu num momento especial da família. Tudo isso pesa, gente. O momento que a criança chega, o momento como a família está, o que acontece naquela família, o que acontece naquela relação, tudo isso vai estabelecendo um padrão. O momento que a família está. O momento que a família está. Eu sou terapeuta de família, então a gente trabalha com a questão da missão familiar, não a missão psicológica. Essa missão é estabelecida nesse padrão de relação. Né? Eu cheguei num momento, ela chegou em um momento da família dela, e a expectativa em torno do sujeito, quando ele vai... Desde que antes de nascer, as pessoas começam a criar expectativas. Quando eu tiver um filho, e aquilo ali vai moldando um pouco também a chegada daquela pessoa. E a vivência. Tem filho, Bruno? Não tem filho ainda. Não. Ainda não. Então está aprendendo aqui já hoje. Estou prestando atenção aqui. Estou prestando atenção no... Está fazendo um cursinho. Angélica. A Angélica é da ONG... Eu sou da Secretaria Executiva da Rede Não Bate Eduque. É uma rede? É uma rede, é um movimento social. Não é uma ONG? Não é uma ONG. Desta rede participam muitas organizações pelo Brasil todo. Congrega várias ONGs. Congrega várias ONGs e também pessoas físicas. E sempre com esse ângulo da não violência? Da não violência. Essa rede foi... Contra a criança ou contra a não violência geral?
Bom, nós somos contra a violência em geral, mas o mas aonde foco do nosso trabalha a trabalho é a prevenção e a abolição mesmo da violência contra a criança. Mas eu vou responder primeiro para você uma coisa assim. Eu tenho 4 filhos. Ah, é? Então eu gostaria também de dizer para você... Não, você nunca deu um tapa? Eu posso me sentir muito tranquila de dizer isso, né? Nunca dei um tapa. Agora, eu tenho uma história também que eu acho que isso contribui, né? Quando você diz assim, a gente reproduz um comportamento aprendido, eu também nunca apanhei. Não. Né? Então foi muito fácil, porque foi um comportamento aprendido. Né? Mas o que me levou pessoalmente para esse... Você já apanhou? Não aprendeu, hein? Não apanhei. Eu levei os beliscões, a mamãe chamava de fininho. Mas ela tinha razão, porque era só quando eu era inconveniente. Falava coisas inconvenientes, eu não aprendi nada. Você vê que beliscão Você apanhou? Olha, ele viu um tapa do meu pai, tinha 18 anos. 18? Ele esperou 18 ele de uma forma assim tão absurda que ele me deu um tapa. Talvez esse tenha sido um tapa, depois a gente pode chegar até isso, uma contenção que ele tentou fazer para trazer você para aquele lugar, para aquele momento, né? Mas eu acho que a gente pode... pontuar alguma coisa, mas acho que eu também merecia. Mas você me perguntou... Você apanhou? Não, mas é engraçado, eu tenho uma história, diz assim, que as coisas, né, nada é por acaso, né? Essa frase, esse pensamento. Né? Eu me lembro, eu fui muito peralta, né? Eu fui de uma família muito pobre que naquela época seriam capitães de areia de Jorge Amado. Eu seria menino de rua, né? E minha mãe, mais 4 filhos, né? Eu sou o segundo, quer dizer, somos 4, e vivíamos exatamente, né? Ela cozinhava, a gente morava, minha mãe inteligentemente, né? Vivia num porão, a gente morava no porão, nessas casas grandes, a gente tinha um porão para morar e tal, com o quintal, sapetizeiro, manga, aquelas coisas todas em que a gente deitava e rolava, né? Aquela época que pobre comia bem, né? O café da manhã, né? Banana da terra frita, batata cozida, aipim, todas aquelas coisas que a gente comia, né? Mas eu tinha como eu era peralta, depois é por isso que eu fui para o colégio interno. E minha mãe sempre, com uma maneira magistral, nos conduzia de maneira maravilhosamente bem. Mas a turma, eu participava de uma turma. E esse vizinho meu, a mãe mandava pegar o cipó, né? Pegar aqueles bem finos. O garoto ia pegar os 2, que armavam, e estava comigo, né? Pegava o cipó, trazia para a mãe, ela limpava e batia nos 2. Né? Qual era o meu protesto? Batia. Meninos bonzinhos, que eles limpavam o cipó sabendo que era para exatamente, para não fazer. Mas olha o que acontecia. O que acontecia? O que vinha de mim, quer dizer, uma maneira muito de protestar aquela situação. Qual era o meu protesto? Eu queria apanhar. Eu queria apanhar também porque nós estávamos na mesma bagunça. Não era justo. Aí ela disse, não, você não, Antônio, você não é meu filho. Sua mãe, que se quiser, que bate em você. Solidário, né? Eu queria ser solidário. Você está vendo que eu ficava assim, puxa. Né? E eu acho que essa coisa eu fui aprendendo desde cedo, né? Que o comportamento da minha mãe, de não bater, não precisava bater. Eu chorava demais, né? Você pega aquele cipó e... Porque tem uma coisa que ela falou que acho que é importante, que é a coisa da humilhação, né? Porque essas crianças eram humilhadas mesmo, né? Limpava o cipó e apanhava o cipó. Apanhava na sua frente. Né? Apanhava na minha frente. É por isso que eu queria me oferecer. Você falou uma coisa que é também uma das coisas que me ajudou muito a educar meus filhos, a ter esse comportamento e essa compreensão, né? Eu ouvi muito de criança, né? Eu vivi muito a minha infância, né? E uma das coisas que mais esses meus amigos comentavam, que era melhor apanhar do que ficar de castigo. Porque apanhar, bateu, te libera. Liberou. Já saí, vou brincar. E o castigo não. Fecha no quarto, acabou, e esse é o pior. Né? Se quiser bater, bate. Né? Isso na cabeça da criança, você vê como a criança joga, né? Esperta, né? É interessante porque assim, que para criança crescer, ela precisa sentir a dor do erro. Isso ela precisa, né? Sentir a dor do erro que fez para não errar mais.
que forma você vai fazer ela sentir essa dor, melhor é não bater. Mas quando eu sinto necessidade de pontuar, por exemplo, uma vez estava na piscina, um filho meu pulou em cima do outro, ou seja, um perigo, né? Uma hora dessa tem que tirar, as crianças têm que pontuar o que aconteceu, mostrar, né? Então, nessa hora, mas aí eu faço assim, olho no olho, digo, eu vou te bater por causa disso, porque é perigoso, Fica um tempo a criança sentindo que vai apanhar. Mas aí você bate. Aí você vira a bunda, eu vou bater por causa disso, tal, e bate, e pensa. Quer dizer, não dou uma palmada de graça. Quer dizer, o melhor é não precisar, eu acho. Mas quando eu bati, eu acho que dentro desse projeto de educar a criança, de fazer ela sentir dor daquele erro para não errar mais, agora, com amor, né? Olha, um tapinha aqui, outro lá, mas nada que tenha me traumatizado. Sempre fui uma criança muito quieta também. Eu tinha muito mais medo do castigo do que de apanhar. O castigo é muito mais doloroso, né? Que você se priva de brincar, ou priva de alguma atividade. Bater. Sabe que arranjei um jeito de irritar minha mãe do castigo? Eu dormia. Eu nunca pude ficar de castigo. Ela me botava de castigo, eu dormia imediatamente. Pra me dificuldade de dormir, era só botar de castigo. A gente se vinga de mãe, é muito doido. Se eles apanharam. Você apanhou, Márcia? Não, porque eu era como ele, eu era uma criança muito calma. Se bem que eu tô lembrando que minha mãe está assistindo. Uma vez minha mãe estava penteando o meu cabelo, eu era uma criança bem tranquila mesmo, assim, bem certinha. A minha mãe me deu uma escovada. Minha mãe tá vendo. Ela foi pentear meu cabelo, eu reclamei, ela, sabe assim, bateu assim com a escova. Uma cutucada. Mas eu nunca me lembro de apanhar. Lembro, assim, do meu irmão apanhar, porque lembra da época da amiguinha? Da boneca amiguinha? Lembro. Me deram uma amiguinha maravilhosa. Enorme, né? Meu irmão chegou 2 anos mais novo do que eu, estraçalhou a amiguinha jogando futebol com os amigos com a amiguinha. Levou uma surra por causa da amiguinha. Porque a amiguinha estragou a amiguinha. Jogou futebol com a amiguinha. Mas é engraçado esse tema, viu, Lê? Porque saiu esse projeto de lei. Porque um homem, pensa bem, imagine um homem, né, criando 2 crianças, né, na década de 80. Hoje a compreensão, a globalização, né, e o avanço da mulher humanizou mais o homem. Era só você. Mas pensa no meu caso, ter que bater numa menina, porque eu já 5 e 8, né? Eu tinha que educar numa relação que existe um menino e uma menina, não 2 homens e uma menina, né, para poder entender, né, esse enredo, né? Então, tem uma coisa, eu levei 20 anos depois, olha engraçado esse negócio, eu encontrei uma dessas, eu conversava muito com meus filhos, né, e às vezes eu tinha que gravar e estava com cima do horário, e eles realmente sacavam o negócio assim, pai, tá no horário. Eu digo, não, eu tirava a camisa, as camisas vamos discutir exaustivamente, papai só vai sair daqui para gravar quando a gente chegar a um consenso. Tá? Claro, comum, aquele horário e tal, mas levava a discussão. E uma dessas encontros foi o seguinte, eu achei, estava percebendo que o Rocco batia na Camila. Então eu fiz uma reunião, e a reunião era o seguinte, nós 3. A partir de hoje, senhor Antônio Rocco, o direito que você tem de bater na sua irmã, eu estou declarando agora que ela também tem o mesmo direito, viu, dona Camila? Você, a hora que o Rocco levanta a mão, você também pode bater nele, tá bom? Entendido? Entendeu? Papai, eu saí vitorioso, entendeu? Maravilha. 20 anos depois, eu estou dando uma entrevista, assim que ele bateu um papo. E a Camila está vendo em casa. E eu comentando isto, dessa reunião. Terminou a gravação, a entrevista. A Camila me liga. Pai, não era o Rocco que batia em mim. Era eu que batia no Rocco. E aí eu gritava, tá me batendo! 20 anos depois. Pedi 20 anos depois, pedi desculpa ao Rocco. Eu digo, nós 2 vamos pedir desculpa ao teu irmão. Eu achei que... mole. Eu tenho uma pequenininha em casa que também não deixa barato, não. Ela bate. Mole. E esconde. E aí você fez uma outra reunião? Fiz outra reunião, já adultos, né? Conversando.
Você tinha feito uma pergunta. Eu fiquei pensando como é que a Camila poderia bater no Roco, o Roco é tão grande. Né? Mas ele espichou depois dos 14. Foi depois dos 14. Nessa idade é todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho, né? Mas me conte a sua defesa. Não. Quer consertar isso aqui desde de manhã que você está com problema? Então, a Rede Não Batedor, que ela foi criada por muitas organizações que trabalham diretamente no atendimento a crianças e as suas famílias e detectaram que esse é um problema muito sério, esse é um problema muito grave, né? As crianças, elas, até muito pouco tempo atrás, as crianças não eram vistas como pessoas plenas, como sujeito de direitos, né? A gente olhava em torno e todos os direitos que eram do adulto, as crianças não tinham acesso a ele. Então, a partir de uma mudança de paradigmas, e eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente e uma Convenção Internacional do Direito da Criança trouxe essa ideia para a gente, de que a criança é um sujeito pleno, é um sujeito igual a você, igual ao Pitanga, igual a Márcia, e se ela é um sujeito de direito pleno, ela tem os mesmos direitos que nós. E a partir do momento em que nós não nos agredimos, né, nas nossas relações... Teoricamente. Não podemos. Teoricamente não, porque se eu levantar daqui e bater em você, você tem recursos para... eu vou revidar. Claro, ou vai me processar, ou vai, né, você tem vários recursos. Melhor revidar, que é mais rápido. Olha, você não aprendeu com Eu falei, não aprendi. Isso. Não, mas olha só, a criança tem os mesmos direitos, mas a criança não é uma pessoa que pode discernir o certo do errado. Se ela é criança. Não, mas ela, dentro da capacidade do desenvolvimento veja bem, dela... não tô defendendo os espancamentos de criança nenhuma, Deus me livre. Eu sei. Mas aquela procuradora que pega uma criança de 2 anos de idade e acaba com a criança. Essa menina que está em coma, morte cerebral, hoje saiu um laudo, eu li muito mal no jornal hoje, mas extremos. Eu vi que tinha 40 ou 45 dias, ela foi ferida, portanto estava na guarda do pai. Então a mãe está falando a verdade, ela entregou sem ferimento. Sim, esse caso é um caso de punição mesmo. Mas a gente está falando, essa lei, eu senti que ela entrou assim, na questão familiar, no dia a dia, na família dita normal. De perto ninguém é normal. Na verdade, essas instituições, elas trazem para a sociedade uma discussão que é essa. A criança, mesmo que você diga assim, claro que a criança não tem o discernimento de que se ela colocar a mão na tomada, ela vai levar um choque. Mas é preciso que o adulto ensine a ela que ela não... e evite que ela coloque a mão na tomada. E ele pode fazer isso sem usar qualquer violência. Essa é a grande discussão que eu acho que 50% do que o nosso movimento pretendia está colocado, porque a sociedade está discutindo essa questão, né? Se as famílias compreendem as necessidades de cada faixa etária das crianças e tem um tempo para se dedicar a isso, como eu acho que você colocou tão bem, né? Que você parava o que você estava fazendo para dar atenção aos seus filhos, eu acho que esse índice de violência, que não é pequeno, gente, não é pequeno, é muito sério, é muito grande, e aí a criança começou a ser entendida como um sujeito de direito pleno igual a qualquer outro integrante da sociedade. Então, se eu não posso violar a sua integridade física, né, em nome de nada, por que eu posso violar a integridade física da criança em nome da educação? Se um adulto bate num adulto, isso aí é um ditado corrente, se um adulto bate num outro adulto, é agressão. Se bate num animal, é crueldade. Se bate na criança, é educação. Então, é essa discussão, né, e é esse olhar, esse cuidado, é essa atenção para nossas crianças que nós precisamos ter. Só para concluir um pensamento que eu acho que na base do que você colocou, que nós criamos modelos, né, nós ensinamos às nossas crianças muito precocemente que é legítimo bater. E depois nós não entendemos por que elas saem batendo. É legítimo bater quando eu bato numa criança, que sou o pai, a pessoa que, ou a mãe, ou o responsável, a pessoa com quem ela tem afeto, com quem ela está mais ali próxima, e ela, muitas vezes, como a Leda disse, não fica o aprendizado, fica a lembrança do beliscão. E ela sai dali
E nos outros espaços de socialização dela, ela usa o mesmo recurso. Agora, esse projeto de lei... Você é uma exceção. Você é uma exceção. Mas você acha verdadeiramente que isso no dia a dia, na prática, vai adiantar? Eu acho. Mas eu queria só colocar uma coisa. Mas eu acredito, assim, plenamente nisso. Eu acredito plenamente nisso no sentido... No sentido da diminuição da violência, espancamento, etc. Ou no cotidiano das famílias? Não, eu acho que no cotidiano das famílias, porque as crianças estão dando conta, as famílias estão dando conta. Nas reportagens que nós estamos acompanhando, embora esteja, assim, todo mundo muito... qual é a palavra? Muito assim, excitado. Com a discussão, antes o índice de rejeição a uma discussão como essa chegava a 87%. Datafolha agora fez uma pesquisa, 54% apenas da população rejeita a lei. E mais da metade. Não, mas isso é uma evolução muito grande. Doutora. É uma evolução muito grande. Pode me chamar de Angélica. Não, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que nem tanto o céu, nem tanto o mar. Eu acho que depende da família, a criação. Os dias que nós vivemos hoje é diferente do passado, de décadas passadas, comportamento de família, né, que se tinha um comportamento de família. As famílias mudaram muito. Exato. Né? Com a globalização, existe um diálogo surdo que nós não levamos em conta. Né? Existe a internet, existe a televisão, né? E esse diálogo surdo que está presente, né, através do visual, do audiovisual, da imagem e tal, ceifa o diálogo da família, do pai, da mãe. Quer dizer, eu acho que esta lei, ela é positiva porque você coloca nos lares uma discussão da família. Você tá entendendo? Porque aquele mal, aquele que vai bater, vai continuar batendo. Você está entendendo? Mas você coloca exatamente um ponto positivo, né, desta criança, como dizia, que me ajudou muito a criar meus filhos. São duas pessoas, minha mãe, semi-analfabeta, Maria Natividade, e Albert Einstein. O Albert dizia assim, o Einstein dizia assim, me dê uma criança de 0 a 3 anos que eu transformo em um gênio. Então, desde a barriga, essa criança já está pensando. Claro. Quer dizer, a maneira dele de dizer, mas mandou uma letra para mim. E minha mãe dizia assim, da minha boca vocês nunca vão ouvir que eu deixei de fazer alguma coisa, né, por causa de vocês. Então, ela tá ali, foi ali, foi ali. Tem uma relação. Então, quando eu criei meus filhos, vencendo os meus medos, não os medos dos meus filhos. Agora, todas as minhas paranoias. Então, eu queria dizer só uma coisa, sabe o que é? Que ela está levantando essa questão, você está falando bem isso aí, mas que me preocupa demais, sabe o que é? É a violência psicológica. Vamos lá discutir essa história da violência psicológica. Porque a Angélica está colocando a questão da violência física, do abuso físico, né? Porque a gente tem abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, e a pessoa que é abusada, seja em que nível for, ela também vai se tornar um abusador. Só que tem coisas que acontecem que os pais dizem que marcam profundamente o desenvolvimento daquela pessoa. E às vezes o apanhar vira uma coisa, eu não estou dizendo que é certo também não, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu quero dizer assim, às vezes o apanhar vira uma coisa até engraçada depois de um tempo, e o abuso psicológico, aquilo que você diz, você é um inútil. Você, como a história que eu estava dizendo para vocês aqui, a professora diz para o aluno, você é pior que um câncer pelo menos evolui. Quer dizer, isso, ou aquela criança que tem uma situação absurda, né, de humilhação com os pais, que dizem, você é burro. Você não aprende nada. Gente, consultório de psicologia está cheio disso. Das pessoas que estão com marcas da infância, da adolescência... Que podem não ser físicas. Podem não ser físicas. E essas são para sempre. Essas são para sempre. Eu não estou dizendo que as físicas não sejam, mas essas que marcam a autoestima do sujeito, o desenvolvimento da personalidade, porque ela estava dizendo, a pessoa tá ali na tomada, tem que aprender. O não, ele é estruturante da personalidade da pessoa, do indivíduo. Então a gente aprende a se movimentar no mundo com o não. Você diz, não mexe aí que você vai levar um choque.
Não sobe aí que você vai cair. Então, a criança, ela vai tendo... Então, a família, ela tem que dar essa noção de limite e de realidade, de perigo para a criança. Só que nós temos que levar em consideração que nem todas as pessoas estão preparadas para serem pais. Nem todas as pessoas têm condição de educar. E aí eu acho que esse projeto traz uma questão assim, ok, eu acho legal a gente discutir, criar essa sacudida nas famílias, mas quem tá, esse projeto de lei, o governo, se for aprovado, tem que oferecer condições educacionais à família. Tem que se criar muito seminário, criar muita discussão. Então como faz? Porque é muito fácil, né? Eu digo assim, ó, tem um projeto ali, tá bom, agora minha vizinha viu que eu estava batendo no meu filho e vai lá e me denuncia qualquer coisa do gênero. E aí, como eu vou ser orientada? Isso eu acho que tem que ser colocado, né, Angélica? Eu fiquei procurando isso aqui, as medidas pertinentes. Aí diz que as medidas aplicáveis são encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Tem isso? Existe sim. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Porque às vezes a criança tem dificuldades, né? E eu acho que não é só isso. Quando a gente trabalhou esse projeto de lei, a gente pensou que não era só ter a proibição e ter as medidas. Que em momento nenhum, eu quero deixar isso claro, se pensa aqui em prender pai ou mãe, ou uma medida mais dura. Se pensa em educar. O artigo 70 da mesma lei, que fala que a União, os estados e os municípios serão encarregados de promover políticas públicas para apoiar essas famílias na transformação. E será inserido dentro do currículo das escolas públicas uma disciplina chamada Educação em Direitos Humanos. E que aí não vai cuidar só da relação da violência doméstica, mas vai cuidar de todas as relações sociais, de respeitar todas as pessoas, né? Na questão de gênero, na questão de etnia, na questão da religiosidade, porque essa intolerância chegou no nível... É uma reedição da moral cívica dos anos 60. É verdade. Podemos dizer que tragédia, hein? Você acha? Nossa Senhora, você lembra o que a ditadura fez com isso? Não, mas como é que chamava direito, você está chamando de moral cívica. O SPB. Depois chamava o SPB na ditadura. Você está chamando de direitos humanos, de ditadura, de coisa de desocupado? Não, querida, eu estou dizendo para você que é o SPB e a moral cívica, e aí cai na religiosidade, eu estou entendendo. Não, nem aí tem que ensinar uma religião. É tratando assim, de tratar das diferenças, das pessoas terem tolerância às diferenças, das pessoas se aceitarem. Você que falou em religiosidade. Não, de aceitar a diferença da religiosidade, porque hoje isso é um problema sério nas escolas. Existem crianças que são evangélicas. O Estado não é laico? O Estado é laico, mas por isso a educação de direitos humanos não vai dizer que você pode ser católico, protestante, não, mas vai dizer que você tem que aceitar e respeitar o outro. É disso que a gente está falando. Isso não tem absolutamente nada. Isso não tem absolutamente nada a ver com os tempos da ditadura. E eu ainda vou dizer mais para você. Você lembra, você deve ser dessa época. Essa lei, eu sou... Você não lembra de SPB, moral cívica? Como é que periga isso? Eu tenho medo horrível. Eu quero fazer uma discussão aqui, que essa lei, no momento em que ela for realmente, a gente conseguir fazer valer essa lei, talvez a gente nunca mais viva num Estado democrático. Porque a gente vai tratar diretamente da questão do poder. Democrático. Nunca mais viva num Estado que não seja democrático. Olha, isso daí é um ato falho, Eu quero Estado democrático, pelo amor de Deus. Angélica, posso explicar melhor? Porque a gente vai tratar com a questão do poder. A gente vai tratar da questão do poder e do diálogo. Então, as pessoas não vão ser mais temerosas a qualquer poder. Elas vão poder se sentir mais autônomas, elas vão poder dialogar mais, elas vão acreditar no diálogo, elas vão temer menos e vai fortalecer a nossa democracia. Mas vem cá, essa lei foi enviada pelo governo ao Congresso. Sim. Ela precisa passar pela Câmara e pelo Senado?
precisando? Ela precisa. Precisa, para depois voltar para o... Não, porque nunca jamais a gente pensaria num decreto-lei. Melhor assim. Né? Nós temos um projeto, nós estamos num estado em que toda a sociedade tem que discutir. Ela representa o anseio e a expectativa de uma parte da sociedade em que 3 ministérios participaram desse debate, que foi de direitos humanos, de desenvolvimento social e da justiça. E por isso o presidente Lula encaminhou como uma mensagem, porque a mensagem que ele queria traduzir é que criança é prioridade absoluta e a segurança e a proteção dessa criança de qualquer violência é prioridade absoluta. Ele devia pensar também um pouco na comida dessa criança para estudar, não é? Que tinha que comer melhor. A segurança da criança, não lembra? Não, e isso eu não estou contra isso, não, mas estou dizendo assim, eu acho que ele tem que pensar também em outras coisas. Também não estamos aqui para discutir política, mas a gente não tem como não segurança é importante. Você vê que assalto, criança é assaltada. Mas olha só, segurança, saúde e educação são coisas que não podem ser perdidas, né? A gente não vive sem isso. Agora, não adianta baixar uma lei falando, não pode ter bala perdida, né? Mas eu acho assim, segurança, saúde e educação. Vamos pensar assim, que um direito, ele não se contrapõe ao outro. Sim, então, realmente as crianças têm direito à saúde, educação, proteção, e essa lei não se contrapõe. Eu acho que esse projeto aí talvez fosse muito mais interessante não ser castigada, criar como uma prevenção, como se fosse assim, uma grande escola nacional de paz, sabe como é que é? Ao invés de ficar, eu vou punir, vamos criar nas escolas públicas, né? Tem isso. Tem a proposta. Educação não tem bula, filho não tem bula. Nada tem cartilha disso. Ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce com a maternagem ou com a paternagem resolvida, né? É uma vai se aprendendo, vai se aprendendo, né? É bem interessante o jeito que a Márcia colocou, esse educar dos pais, a gente tem esse espaço, saber que não é perfeito, né? Que precisa aprender a lidar. Porque acho que a agressão, seja psicológica ou física, só vem quando o pai e a mãe perdem a autoridade, né? Exatamente. Por causa disso, porque fala uma coisa e faz outra. Aí, de repente, você perde a autoridade com aquela criança. Eu já passei por isso. Do exemplo. Do modelo, Você já passou por isso? Já passei por isso no sentido de eu não sou perfeita, também em alguns momentos fiz coisas erradas e falei que falei e falei uma coisa que voltou não fiz atrás, falando, e aí você fala uma coisa que você não obedece, não reage, eu pensei, meu Deus, não tem autoridade, quem é a mãe, quem é o pai aqui, né? E também já passei por experiência de dar aula para criança, né? Na escola e tal, e fiquei muito impressionada com a falta de noção de autoridade que as crianças têm hoje em dia, né? Nas escolas. Eu fui dar aula na escola das minhas filhas, o professor entra em sala, ninguém nem olha. Não é no meu tempo, né? Um respeito assim, ao professor, a autoridade de modo geral. Se não é no seu, imagina no nosso. Pois é. E acho que essa falta de relacionamento com a autoridade que vem em casa, né? Que vem se perdendo em casa. É porque se confunde autoridade com autoritarismo, por isso que se apanha muito, né? Exatamente. Porque os pais não sabem. Você acha que hoje em dia apanha muito? Eu acho que não. Apanha, sim, Lino. Não, sabe por quê? Você vê criança fazendo birra por tudo que é lado que você vai, criança jogando no chão e dando ordem. Isso também. Eu acho que não faço. E criança mandando na família, não vou, não quero, e os pais obedecendo. Eles obedecem mesmo. Eu costumo dizer para as famílias o seguinte, eles ficam reféns dos filhos. Mas hoje é tudo não traumatizar. É porque eu acho que entenderam errado essa coisa. Mas é que a gente está falando de uma classe, tá, Lida? A classe mais pobre. Mas eu não estou falando só da classe A, quando eu falo que criança virou ditador, não. A chamada classe trabalhadora também não pode ser, assim, apadrinhada, sabe assim, como é que eu vou dizer, no sentido de... Apontada como aqui só não, faz... nem apontada, nem protegida, não, eles sabem fazer, não, porque não é todo mundo que sabe, não. Você cansa de ver, eu moro perto de comunidade, eu canso de ver que criancinha apanha, entendeu? Apanha no meio da rua, apanha dentro do supermercado, porque fura a embalagem não sei do que, entendeu? Eu vejo isso. Agora eu fico pensando, com esse projeto, eu vejo mesmo. A criança, eu já vi também situações de crianças que estão apanhando na rua. Com esse projeto, a minha pergunta para você é, eu estou vendo alguém batendo um filho na rua. Como fica? Porque com esse projeto vai me dar o direito... que hoje esse direito está reservado à família,
né? De dizer, olha, tá lá aquela mulher, assim, deu uma palmada na criança, a criança começou, porque tem as que fazem os espetáculos. E aí alguém tá passando, que tem aquelas pessoas que são mais realistas que o rei, não é? E aí entram naquela até situação. Você dizer que gato no forno não é biscoito. E aí, como fica? Isso é um ponto. Pior, né? A mãe fala, em casa você vai apanhar em dobro. Assim, para ela, se nós aqui, né, vemos uma cena de um homem batendo numa mulher na rua, e a gente vendo aquilo como uma realidade, uma coisa muito séria, qual é a nossa atitude? A gente tem uma cultura que a gente vive essa briga de marido e mulher, ninguém se mete. Mas você e a gente, de uma certa maneira, você absorve isso durante sua vida inteira. Você vê, você não quer se meter. Mas agora não é mais assim, não, Pitanga. Angélica, você desculpa, mas você está na sociedade ideal, sabe por quê? No mundo que eu vivo, tem um monte de gente que mata gente. Tem também. Gente que espanta a mulher. É por isso que tem esse movimento gente todo, que né? mata, gente que vai na delegacia da mulher, denuncia, e a delegada esquece de fazer o exame, 8 meses. Esse é o mundo que a gente vive. É claro, então, por exemplo, entendeu? Essa questão da mulher não está resolvida, não. A mulher apanha no Brasil e morre. Mas já caminhamos. A todo momento. E tem um detalhe, hein, que é importante. Eu acho que a Lei Maria da Penha é um avanço. Mas não acho que as próprias autoridades, e no caso da Elisa Samúdio ficou muito claro. Ficou muito claro. Porque ela fez um exame de urina e levaram 8 meses para fazer o resultado do exame. 8 meses. E só fizeram o exame porque ela morreu. E se você vai fazer ela está desaparecida, como prefere. Isso. Os defensores. O advogado disse que vai apresentar. O advogado vai apresentar, inclusive convocou como testemunha. Então, quando ela aparecer, ela vai dizer, ela estava resolvendo problemas pessoais, ela vai dizer. E tem outro detalhe, hein, Leda? 8 meses. Ela fez uma denúncia na Delegacia da Mulher. Tem um vídeo dela dando entrevista na porta da Delegacia da Mulher. Mais comprovado que isso, impossível. A juíza diz que gravidez não comprova uma intimidade. Que a Lei Maria da Penha requer uma intimidade entre homem e mulher. E a juíza não impede gravidez como intimidade. Aí os juízes todos defendem essa juíza dizendo que ela entendeu certa lei. Então, você me desculpa, a questão da mulher não está resolvida, não. Não está longe de resolver. Mas a gente já caminhou bastante. Né? Claro, a duras penas. A duras penas. A trancos e barrancos. A trancos e barrancos. Mas não está resolvido. Isso eu não posso aceitar. Muitas mulheres ainda morrem. Né? Então, e eu acho o que a gente está tentando é trazer a atenção para as próprias crianças. Porque do jeito que as mulheres apanham e sofrem, são desconsideradas na nossa sociedade, também as crianças apanham, sofrem e são desconsideradas na nossa sociedade. Vamos falar agora, vamos fazer outro intervalo e eu vou conversar com o Bruno, que está caladíssimo, horrorizado, o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Não é, Bruno? Não, estou aprendendo aí para quando tiver filho. Uma gracinha. Você já está casado? Estou casado. Então já está mais perto. Meio caminhando. Já não é tão inútil. Agora o cara não está nem noivo, né? Fala, ai meu Deus. Ainda fica assim noivo? Você ainda vai traumatizá-lo, né? Ainda vai traumatizá-lo, não vai nem ficar noivo. E agora eu já não sei mais se fica noivo. Ou você já caiu de moda completamente? Não, vai ficando. Vai ficando, né? Vai ficando. Pode inclusive ficar noivo, né? Vai ficando. Então, a gente hoje está perguntando, né? Se as pessoas batem, se apanham, blá, blá, blá. Aqui tem cada relato maravilhoso e os Twitter saem do ar toda hora, chatice. Eu quero ler isso. Tem uma moça dizendo que apanhava muito porque ela era uma peste. A mãe dela tinha toda a razão de bater, mas agora não abre de jeito nenhum. Não vou ficar vivendo esse drama com vocês, não. Não abre. As mensagens pro S censura? Acho que vou mandar pro meu para ver se abre. Bom, enfim, não posso ler, mas tinha gente dizendo isso, que apanhou a beça e que tudo certo, que era uma peste. Você fez uma opção de não trabalhar para tomar conta das crianças, para vê-las crescer? Você arranjou um trabalho compatível com isso? Não, eu fiz essa opção mesmo. Queria ter mais de um filho, não quis ter 4 de uma vez. Tive um, quis ter o outro, depois o outro, mas cheguei nos 4, agora parei. Parou, oba? Mas tá bom. Tá bom, uma boa contribuição. Fiz essa opção, mas opção natural, né? Porque foram tantas barrigas, uma atrás da outra, não tinha nem como. Se eu saísse de casa, ia ser muito mais caro do que. Não imagina. Mas, é verdade, pelo mínimo 3. Mas também não é uma coisa assim, fantasiosa, assim, não. Fiz essa opção também porque precisei desse tempo, assim, de rever minha vida profissional e
como eu estava falando, né, aproveitando da maternidade, desse oportunidade da maternidade para me ver, para me descobrir, para crescer como pessoa, né? E fez um livro também, né? Escrevi um livro, Confissões de Mãe, falando dessa experiência. E agora eles crescendo, agora eu tô voltando naturalmente a trabalhar, até morei fora do Rio, né? Já voltou para cá? Agora eu tô voltando. Ainda não oficialmente, mas agora eu tô voltando, querendo realmente voltar todas as minhas atividades, escrevendo, fazendo outras coisas. Também agora eles já estão numa fase de colégio, uma coisa mais, né? Que dá para organizar. Mas eu acho muito importante as mulheres, cada um faz do seu jeito, né? Mas as mulheres terem essa oportunidade de se organizar na vida para se dedicar à maternidade, para aproveitar, né? Porque uma coisa que eu escrevo no meu livro, né? A gente fica achando que tem filho, faz esse trabalho para o outro, né? Para o outro, mas é para nós mesmos, né? A mãe ganha muito, a mãe sabendo aproveitar, acho que cresce muito com a maternidade. Você ficou paciente, assim, com essa situação? Não ficou nem um pouco frustrado? Assim, não estou trabalhando para ficar aqui, agora não estou dando conta? Com certeza, passei por todos os momentos, né? De que eu estou fazendo com a minha vida. Até pelo avental todo sujo de ovo, assim, também teve que, uma hora, jogar nas 11? Com certeza, porque eu sou tenho dificuldade de delegar, prefiro eu fazer, então eu fico muito até hoje sozinha com os 4, dando conta de tudo, e eu que estou na linha de frente total, assim, com as crianças, né, e aprendo muito com isso. Acho que foi bom que quando minha primeira tinha 1 mês, eu fui morar em Macaé, então lá não tinha ninguém da minha família, não tinha ninguém, então eu com eles, aprendendo a lidar mesmo com eles, mas aproveitei bastante. Não vou, como eu disse, não vou dizer que deixei de fazer alguma coisa, né? Pra estar com eles, né? Também é uma cobrança chata. Agora eu senti muita cobrança. Agora eu senti muita cobrança da família e das pessoas que me viram trabalhar, me viram fazer coisas. O que eu tô fazendo? Eu não entrava na rua, tá com algum problema com você, você tá deprimido, o que houve com você? As pessoas muitos até hoje não entendem assim, essa opção que eu fiz, né? De vivenciar essa maternidade de forma tão intensa, né? Quem me conhece bem sabe que... O pai acompanhou também a mesma coisa, jogou no mesmo jogo, o pai. Papai, porque gostava muito de me ver trabalhando, sentia falta, né? Cada vez que eu engravidava, ele, Mariana, o que você está fazendo? Com a sua vida? Eu falei, pai, tô fazendo mais vida. Ela tá falando... Eu tinha que consolar o pai. Você tá falando com a sua vida, tô fazendo mais vida. Você vê, você mulher, mãe, né, natural, né? Eu pai, né? Eu me preparei para ter meus filhos, né? E quando nasceu a Camila, eu estava tão bem preparado que eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Eu não quis trabalhar. Quando o Rocco nasceu, também fiquei 1 ano sem trabalhar, cuidando dos meus filhos. Uma relação, quer dizer, o crescimento, quer dizer, eu acho que essa relação, né, de educar, né, eu acho que quem ganhou mais em educando Camila e Rocco fui eu. A reeducação, a humanização que essas crianças fizeram em mim, me transformaram, né? Porque você vive, quer dizer, um homem que vive toda uma cultura machista, né? Universal, década de 40, 50, 70, aí tem a primeira filha, 80 tem o segundo filho, e aí separa, e a mulher, claro, a Vera, uma bailarina maravilhosa, linda, disse, não, Pitanga, separação é partilha, você vai educar as crianças. Você tem condições, né? Tem uma casa, tem carro, tem trabalho. As crianças ficam com você. Né? Quer dizer, claro, não caiu a ficha. Caiu a ficha no dia a dia, né? Então eu acho que, vindo da minha mãe, assim, por que você não batia? Quer dizer, eu costurava, eu cingia, eu fazia comida. Que pães maravilhoso. Não, porque, sabe por quê? Porque como eu não tinha o direito de trazer nenhuma mulher para casa como homem, num processo machista, para minha casa, que as crianças não vão entender nada, não. Lá, aqui dentro, são meus filhos. A empregada fazia as coisas e não crescia, porque muitas empregadas às vezes crescem. Coitado, seu Pitanga, seu, né? Não sabe cuidar de criança. Então, antes que ela dissesse isso ou se comportasse dessa maneira, eu já fazia comida, fazia o arroz, e aí criança você tem que ter todo um tipo de jogo, porque você não é rico. A comida que sobrou do meio-dia, você vai chamar, como minha mãe falava, o paletó velho de noite, vai reinventar
Educar o tempo todo, em todos vai os jogar fora a detalhes, comida, né? porque eles não querem a comida, a criança assim. Mas eu já fico... comi isso meio-dia. Aí tu inventava? Tem que... Não, tem que fazer um programa culinário com o Pitão. Isso é fácil de inventar. Deixa eu falar um pouquinho aqui da maternidade e educação dos filhos. Que pesquisa é essa? Olha, dessa pesquisa faz parte de um estudo que a gente está fazendo sobre comportamento e consumo feminino. Então ela é uma parte desse estudo e ela não trata diretamente de bater ou não bater, mas trata exatamente do que a Mariana e o Pitanga estavam falando, da relação da mãe com o trabalho depois do nascimento do filho. E aí é interessante, algumas coisas da pesquisa. A gente entrevistou 350 mulheres no Brasil inteiro. E 1/3 delas pararam de trabalhar depois que os filhos nasceram, justamente para se dedicar a eles. Está querendo dizer que tem 1/3 de Maria Mariana? E de Pitanga, né? Porque é pai, mas parou um ano depois do nascimento de cada filho. Pai. É um pai. A exceção da... E dessas mães que pararam de trabalhar, metade delas planejaram essa parada. Então, pensaram antes do nascimento do filho, se programaram e já sabiam que aquele tempo era o tempo de aprendizado dela como mulher, como mãe, com as crianças. A outra metade foi consequência, foi necessidade da criança mesmo, da criação da criança. E aí as mulheres que planejaram, o motivo é óbvio, né? Elas pensaram no bem-estar, na criação da criança. As que não planejaram parar, tem duas questões. Uma ligada ao trabalho, esse problema de lidar, essa dificuldade de tempo entre vida pessoal e vida profissional. Então elas não conseguiram diminuir um pouco a carga de trabalho para cuidar dos filhos, então sentiram a necessidade de parar de trabalhar. E a outra questão, ligado a uma questão econômica, que até a Mariana falou, que ela tem 4 filhos. Se ela trabalhar, o dinheiro que ela vai ter de babá, então, muitas vezes, no custo-benefício de trabalhar e ter um salário, não valia a pena, pelo prejuízo de não estar com a criança e ainda ter que ter todo um trabalho de babá, de leve trás do colégio e etc. Também porque economicamente, eu tenho uma amiga que parou de trabalhar quando teve filho, porque ela fez uma conta. Eu achava muito doido, mas a Maria Mariana falou isso, eu me toquei desse exemplo há anos atrás. E ela fez a conta, ela era professora de piano. Então ela fez a conta entre o que ela ganhava, o que ela teria que gastar para trabalhar, que ela parou de trabalhar, porque foi o jeito... Hoje em dia vê muitas mulheres trabalhando para ganhar justamente o dinheiro para montar o esquema, mas porque não conseguem ficar em casa. Também tem isso. Porque eu costumo dizer assim, que eu só fui saber o que é trabalhar quando eu parei para ficar com as crianças. Porque, né? E aí o depoimento das entrevistadas bate muito com o que a Maria Mariana estava falando. Por mais que ela tenha combinado com o marido e não tenha uma pressão do pai das crianças por ficar em casa, a família pressiona muito. É uma decisão difícil. 40% dessas mulheres que pararam de trabalhar sofreram uma pressão das amigas mais próximas maior do que da família. Então muitas vezes a amiga que não teve ainda essa experiência influenciando e querendo que ela não pare de trabalhar, achando que isso é perda de tempo. Só que o lado bom é que 46% delas que pararam de trabalhar acharam que tomaram a decisão mais certa no momento. Legal. Uma parte delas pensa em voltar a trabalhar ainda. Que é o caso da Mariana. Que é o caso dela. Agora com o filho já criado, uma outra etapa de vida. E só 12% delas se sentem inferiores às mulheres que trabalham ou angustiadas nesse processo de inferiorização. Essas que pretendem voltar, você fala de filho já criado, Maria Mariana, eu não diria que ela está com filho já criado. Não, mas é uma outra etapa, né? Já está no colégio. É diferente o tempo das pessoas que já estão com filho para sair da adolescência, assim, tipo 15, 16, 17. E há lugar para essas mulheres que pararam esse tempo todo voltarem para o mercado de trabalho? É um retorno difícil.
muitas vezes não conseguem encaixar na mesma profissão que estavam antes, no mesmo cargo. Mas podem ter um ataque de criatividade. Exatamente. Né? E como ela falou, ela escreveu um livro, ela cresceu outras características, ela desenvolveu outras características nesse processo. O pensamento que eu sempre tive para me aliviar da angústia, né, disso, era de que eu estava investindo. Né, porque eu sinto que eu, tendo ficado em casa esse tempo, construí uma relação de confiança com eles, que acho que vai me ajudar quando eles forem adolescentes, estiverem maiores, eu poder estar fora de casa, mas administrar dentro de uma amizade construída numa base mais sólida. Mariana, mas essa é uma concepção ainda um pouco machista também, né? Porque você deixou de trabalhar fora de casa, né? Porque a gente não tem a dimensão do quantas vezes eu sempre cheguei toda suada na pracinha, com aquele monte de criança, teve que correr fazer almoço. Mariana, você parou de trabalhar? Tá vendo a minha cara? Mas eu acho... A batida... Eu vejo o seguinte, que na sua pesquisa, né, normalmente nessas pesquisas, guardadas as devidas proporções, né, a mulher, quando para de trabalhar, quer dizer, evidentemente ela casou, né, e esse conceito paira para mim ainda hoje, nos dias de hoje, né, o marido, a sociedade do marido, que antes e durante o casamento, continua inteira. Sim. A da mulher vai se distanciando, cria os novos amigos do marido, né? E os dela, quer dizer, todo o meio, o universo dela, não é o nosso caso, mas na maioria, né, vão se distanciando. E quando esta mulher, depois de alguns anos, filhos já na escola, meio caminho andado, porque um filho nunca está criado, né? Então, mas já está meio caminho andado. Ela disse, agora eu vou trabalhar. É muito difícil. Mas isso tem mudado. Porque assim, a maternidade faz um renascimento. É um renascimento. Eu me sinto começando de novo. Para mim, eu estou começando do zero novamente. Porque eu me sinto outra pessoa. A mulher pode voltar para o mercado de trabalho depois de um tempo que ela pensou exatamente o que ela quer fazer, com o que ela quer trabalhar. Então, essa mudança pode ser super positiva. A gente não pode ver sempre pelo lado negativo, ela ficou um tempo fora do trabalho. Mas as mulheres estão satisfeitas ou tristes? Essas que pararam? Satisfeitas. 46% acharam que tomaram a decisão certíssima delas. Aqui tem várias opiniões. Professora convive com crianças que fazem o que querem porque os pais não dão limite. Os professores são os que mais sofrem, né? Essa coisa do limite. A escola ela é um reflexo aí muito grande. Apanhei da minha mãe porque merecia, eu era uma peste, achei. Dei umas nos meus filhos porque pediram. Ficar de castigo na hora da brincadeira. Eu adoro essa frase quando uma mãe fala assim, não, eu só bati porque ele estava pedindo. Eu acho engraçado que eu nunca vi nenhuma criança pedir, mamãe, me bate, por favor. Sou contra bater, acho que mesmo com todo respeito quanto à intervenção do Estado na vida privada, acredito que essa intervenção, tem que achar o outro Twitter dela, é necessária. É preciso cada cidadão se tornar protetor e porta-voz daqueles que não podem se defender. E aí vai, adorei a frase da psicóloga, é isso mesmo, ai que pena que você não retweetou a frase que eu descobri qual era que você gostou mais. Não podemos acreditar nesse mundo de fantasia, onde todos os pais e mães são pessoas sábias e possuidoras de amor incondicional. Apanhei mais da minha mãe, o castigo era pior, ficava o dia todo no banheiro. Acho que esse castigo me marcou, porque eu detesto o banheiro. Confesso aqui, uma moça chamada de Gri. Né, bom? Castigo. Muito bom isso. Tomo horror ao banheiro. Tem muita... Mas são essas coisas que são as violências psicológicas, tá vendo? Isso é muito doido. Você sabe o que aconteceu com a minha neta? Né? Por eu não ter batido na Camila... Você está batendo na neta? Não. Então, claro, veio Antônia, né? Que, como diz no interior, no norte, nordeste, carrado e cuspida, Camila, né? Liderança, tudo, decidida. E a Camila é a rainha do diálogo, porque hoje ela está reeditando aquilo que acontecia comigo. Então, ela faz uma reunião com a Antônia? Faz, não, o diálogo, e que a Antônia pinta, faz não sei o quê, ela fica esperando, diz, não, só não adianta chorar, vamos conversar, e para tudo, para o mundo, para as duas conversarem. E a Antônia continua apontando, só
quando você parar e vier conversar. Com choro, não tem papo, tá, Antônia? E aí, daqui a pouco, a Antônia cai em si e vem conversar. Né? Se a Antônia fez alguma coisa, ela tem que pedir desculpa. Então, agora, sabe qual é a arma da Antônia agora? Eu não acredito. Você vê como é, tem 2 anos. Quando ela não pode mais se entender com a mãe, que é esse diálogo, ela cai no chão e diz, estou dormindo. É triste. Estou dormindo. Nasceu atriz. Aí, fica no chão mesmo. Faz logo uma cena. Não tem papo. A Mariana perguntou ao Pitanga uma pergunta que nenhum de nós fez, que eu achei genial, que era assim, e avô, como é avô, né? Qual o lugar do avô na educação? O avô educa de que jeito, Ele né? educa. Ah, eu educo, porque eu compro esse barato, né, de bater, porque eu acredito, talvez por conta de ser ator, né, esse exercício da vida, né, é uma contribuição que eles nos dão muito grande, né, porque o diálogo hoje está ausente na família. Talvez esta lei, ela venha exatamente para provocar, né, o diálogo, né, a conversa, né, porque, claro, quem bate vai bater, tá entendendo? Eu acho que é um tipo de humanização da família. Acho que até de alerta também. Então eu acho que as crianças, para mim, nessa relação, né, talvez esse brilho é um renascer. É um exercício da vida, né? Essas crianças hoje, para mim, quer dizer, eu tenho 71 anos de idade. Quer dizer, eu tenho uma neta de 6, de 5 e de 2 anos. Eu estou de carona nessa juventude. São décadas depois. Então, se eu estou me alimentando, bebendo nessa fonte, por que eu vou bater? Você entendeu? Então, se é para dormir, vamos tentar. Se é para coisa. Quer dizer que a gente vai esperar a qualquer momento você para um lado e a Exato. Não, o que acontece é. E a Camila enlouquecida, querendo diálogo. Não, avô paga mico, né? Eu vi uma cena da Benedita no shopping, que eu disse, eu não acredito, só avô. Tinha uns balões esses, balões que me inventaram, cheio de dourado. Aquele de gás, né? De gás, no shopping. E o garoto deixou o balão escapulir no shopping assim, cheio. E aí a Benita falou assim, não, vamos comprar. Eu disse, não, ele não queria comprar outro, ele queria aquele balão. Daqui a pouco, eu vejo a Benedita, não sei de que loja ela conseguiu, uma vassoura. Pasme, você disse, avô paga mico. E ela com a vassoura na mão, tentando pegar o balão. É esse o papel do avô. Você vai ser a avó daqui a pouco. Se Deus quiser. Ai, coisa boa. A moça do banheiro, do trauma do banheiro, mandou outro Twitter, é bom por isso, né? Por isso que eu gosto, que é rápido. Faço tudo rapidinho no banheiro, mas tomo banho, viu? Nunca pensei que não fosse assim. Mas tomou trauma do banheiro, não demora muito, né? Mas... Ai, meu Deus. A frase da Márcia é que as pessoas não... Ah, obrigada. Olha aí, tá vendo? Falei que o Twitter é genial. A frase da Márcia é que as pessoas não querem educar. Quem não quer trabalho não deve ter filho. Adorei isso, eu também. Vamos fazer isso. Adorei isso. Gri Lopes, adorei. Não é? Quem não quer não ter trabalho, ué. não tem filho. Depois não se queixa, não é não? Né, Maria? E o verdadeiro trabalho, porque só educa dando exemplo, né? Então a gente tem que se corrigir. E isto é um trabalho, porque como você disse, é um trabalho de aprimoramento pessoal, de autoconhecimento, de busca de evolução pessoal. Não é fácil, não. E haja disposição para esse trabalho. Não é mole, não. Não, e assim, quando sua criança erra, que você acha que ele errou, né? E você quer ameaçar bater, né? Quando você erra, você dá direito à criança, a você pedir desculpa à criança? Você pede desculpa ao seu filho? Desculpa, eu errei. Eu peço. Não, essa humanização. Falo o tempo todo, não sou perfeita, né? Por ninguém. Ninguém. E eu acho interessante comigo assim, como foram muitas barrigas, né? Em algum momento eu fiquei meio exausta, não tinha disposição para educar eles, meio que deixava frouxo, porque era muito neném, muita barriga junto, né? Então, aí falava uma coisa e falava uma coisa, daqui a pouco, não, pega, vai, toma, vai, faz, né? De exaustão, né? E aí, quando a gente deixa frouxo, eles começam a ter o mesmo defeito que a gente, né? É perfeito. Se a gente não se corrige, isso aí mesmo. quando a gente vê mais tarde, eles com aquele defeito, você tem que corrigir
por tabela, de novo, né? Porque você não corrigiu em você, agora você tem que corrigir em você e nele. Depois as pessoas lá na frente dizem assim, não sei o que aconteceu, que esse menino ficou assim. É verdade. Mas você se distraiu lá atrás, deixou correr frouxo, não deu a atenção que devia. E geralmente você está querendo corrigir um defeito que você olha e você tem também. Né? Muita gente foi muito levada, né? Engraçado que depois que cresce, estou olhando aqui pelo Twitter, todo mundo reconhece. Não apanhei, mas era uma peste. Tinha todo mundo fazendo avaliação, meia-culpa total aqui. Apanharam de cinto, meu Deus, Silvana de Curitiba, 47 anos. Hélio e o irmão apanharam muito, os irmãos, de cinto. Não porque fôssemos tão levados, mas porque nossos pais eram muito exigentes quanto à nossa educação. Todos nós somos normais, não deu nenhum revoltado nem problemático. E todos muito educados, diz a Silvana. Só da minha mãe que eu apanhava, mas também eu era muito sapeca. Sapeca é ótimo. Leninha Matos, Imperatriz do Maranhão, a sapeca. Quanto aos filhos, todos levaram boas palmadas quando o diálogo não resolvia. Apanhamos muito da minha mãe, meu irmão e eu. De fio de ferro elétrico, deve doer muito. Mas nunca fiquei com raiva dela não por isso. Eu sabia que as brigas entre meu irmão deixavam ela muito irritada. Mas sei também que somos e fomos educados e viramos gente, como se dizia antigamente. Essa é a Neuci Amorielli de São José do Rio Preto, São Paulo. Vou encerrar essa parte com a Thelma Santos de Thelma Costa de Santos. E São Paulo eu vou a Santos. Thelma Costa. Senti dor para aprender, não está com nada. Apanhei muito quando era pequena, fiquei com ódio da minha mãe, queria ser amada por meus filhos, nunca bati neles e tenho ótimos filhos. Então, você apanhou dos seus pais quando era criança? Sabe quanto sim? 90%. Sabe quanto não? 10%. Castigo. Qual era o castigo da sua época? Não ir brincar, em primeiro lugar. Ficar sem brinquedos. Não sair para brincar. Depois ficar sem brinquedos. Terceiro, apanhar de cinto. Você dá palmada, ou já deu palmada nos seus filhos? Sim, 92%. Não, 8%. Quer comentar? Em 30 segundos? Eu acho... 90% das pessoas apanharam, 92% das pessoas bateram. Ou já bateram. Eu acho que também a gente tem que definir, também tem a questão da nomenclatura, né? Quando a gente fala bater e apanhar, quando a gente fala bater em alguém, dá sempre a impressão de uma violência muito grande. Muitas dessas pessoas que disseram isso aí, talvez tenham dado a famosa palmada, o fininho, né? O que esse projeto de lei está propondo, claro que não é apoiar nenhuma palmadinha, mas são aquelas violências, pelo que me parece, que colocam a criança e a saúde dela física, mental, em risco. Né? Então, eu acho que isso daí faz parte, como disse o Pitanga, um pouco da nossa cultura. Você viu aí, 90% diz que apanhou, mas o que é esse apanhou? Né? Eu levei uma escovadinha lá, é uma forma de... Hoje em dia vai dizer, olha, levei uma escovada e agora? Você levou quantos fininhos? Vários. Não é? Então, eu acho que o que acontece também, a nomenclatura também tem que ser trabalhada. O que é esse bater e esse apanhar? Eu acho que tem que ser passado de forma muito clara para as pessoas. Acho que as pessoas têm que ter uma orientação anterior se esse projeto passar. Mas eu acho também o seguinte, que senão... de certa forma, as pessoas já sabem isso, né? Por exemplo, os casos de espancamento, porque a gente tem que separar isso, eu acho. Né? Uma palmada, um fininho e tal. O fininho que eu falei foi o beliscão, tá? Antes que alguém entenda errado. Nesse sentido. É uma coisa, um espancamento, a criança, 2 anos, cheia de hematoma, queimada de cigarro, isso não é palmada, isso não é nem discutível, né? Isso não tem discussão. Essas palmadas que educam. Palmadas que educam, né? Uma coisa talvez seja essa palmada que educa. A outra coisa é o espancamento. Depois que eu acho que esse projeto ele tem que colocar tudo no balaio. No mesmo balaio. Você acha que bota tudo no mesmo balaio? Não, eu acho que não, mas esses casos são casos extremos, né? São casos assim muito... Agora,
o que fica no meio do caminho ainda acontece, queimaduras, a gente estava brincando aqui, mas não é uma queimadura não é meio do caminho, queimar a pessoa, eu acho violentíssimo. Queimaduras com cigarro, olha, né? Isso, queimar uma pessoa com tirar cigarro. Um pedaço de uma criança isso com não é alicate. Caminho, Angélica, não, eu tô dizendo assim, são coisas que acontecem dentro da casa, do espaço privado, e que não vem à tona. Eu estou dizendo assim, meio do caminho, porque eu estou tratando daquilo que vem a público, que são esses casos extremos de aberrações, morte, né, até. que são aberrações até, e casos muito graves que ficam dentro do lar e que a gente não toma conhecimento. Né? Assim, e isso acontece, queimar com colher, Deus né? Assim, isso mas aí é chacina. Mas chacina, mas isso é muito ideia. Na reunião, gostei da reunião, né, do Pitanga, muita reunião. Muita reunião. Assembleia, né, Pitanga? Assembleia, eu acho que vou adotar essa técnica. Você pode, inclusive, fazer uma assembleia com 4. Mas olha, uma coisa que eu oriento muito as famílias, assembleia em casa, que as pessoas perderam hoje a rotina de jantar juntos, ou almoçar juntos, ou um lanche junto. Isso é uma coisa que estabelece. Né? Uma vez por semana, no mínimo, essa família tem que conversar, gente, conversar. Conversar um brilho, né? Dá um real, se me ilumina, porque como é que você, né, recebe, porque a criança, né, eu chamo essas crianças que são os capoeiristas mentais. Elas têm resposta de uma velocidade incrível, né, em que você pode navegar nessas respostas. Agora, ok, Bruno, eu nem vou te perguntar o que você acha disso. Você vai esperar ter filho para saber? Eu vou esperar, eu volto daqui a alguns anos. Você vai bater ou não? Eu acho que eu vou dar umas palmadinhas para educar. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, super obrigado. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Ok? Valeu.